Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa segunda-feira. Ótima semana pra você. Começo falando de história sendo escrita mais uma vez. O nome dele você já conhece, Lewis Hamilton. A Fórmula 1 tem um novo heptacampeão mundial. Com mais uma atuação genial, Lewis Hamilton venceu neste domingo o Grande Prêmio da Turquia e igualou o alemão Michael Schumacher como o maior campeão de todos os tempos. De quebra, chegou à 94ª vitória, ampliando o próprio recorde. O inglês da Mercedes superou um começo difícil com a pista mais molhada pela chuva, andou parte da prova no 5º e 6º lugares e surgiu com força total quando o asfalto começou a secar. Viu os adversários trocarem os pneus intermediários, manteve-se na pista, passou o líder Sérgio Pérez da Racing Point e disparou para a 10ª vitória em 14 corridas na temporada, 31 segundos à frente do mexicano. Este chegou a ser ultrapassado por Charles Leclerc na última volta, mas o monegasco da Ferrari errou e ainda caiu para 4º, atrás do companheiro Sebastian Vettel, que subiu ao pódio pela primeira vez na temporada. Depois da corrida, Hamilton mandou pelo rádio uma mensagem para as crianças acreditarem em seus sonhos. Agora, o inalcançável Lewis Hamilton tem 307 pontos contra 197 de Bottas e é heptacampeão da Fórmula 1. E mais do que isso, hein? A Fórmula 1 consagrou o piloto no último domingo como o segundo heptacampeão da história, como a gente falou por aqui. No entanto, o inglês conseguiu algo que Michael Schumacher não alcançou: figurar entre os campeões com idade mais avançada da Fórmula 1. E é isso que mostra a seção 10+, do F1 Memória. Hamilton não só entrou na lista dos campeões com mais idade, como passou o antigo parceiro Nick Lauda, presidente não executivo da Mercedes, até ficar adoentado em 2018. No entanto, vai ser difícil, diria impossível, o inglês se tornar o campeão mais velho da história da Fórmula 1. Ele tem 35 anos, 10 meses e 8 dias. O campeão mais velho foi Juan Manuel Fangio, com 46 anos, 1 mês e 11 dias. Está um pouquinho longe disso aí ainda, o Lewis Hamilton, mas de qualquer forma já tem o seu nome escrito na história, especialmente também pelo engajamento que ele tem com o público e com as questões sociais que para ele são tão importantes. Parabéns, Hamilton, você é uma lenda. Vamos falar de seleção brasileira? O time de Tite venceu no sufoco por 1-0 na última sexta-feira a seleção da Venezuela. O gol foi marcado por Roberto Firmino e o Brasil volta a campo amanhã, terça-feira, onde joga contra o Uruguai às 8 da noite pelo horário de Brasília. Aliás, Alex Telles, que segue testando positivo para a Covid-19, foi cortado, assim como Pedro, que teve uma lesão muscular. E para os lugares deles, respectivamente, Guilherme Arana e Thiago Galhardo foram os convocados pelo treinador. Falando agora de Brasileirão Série A por aqui, jogos da 21ª rodada, que começou no sábado, não teve partidas ontem e volta hoje, segunda-feira. O Santos venceu por 2-0 o Inter na Vila Belmiro. O Sport perdeu em casa por 2-0 para o Vasco da Gama. O Goiás perdeu em casa para o Atlético Paranaense, 1-0. O Atlético Mineiro visitou o Corinthians e venceu por 2-1. O Grêmio venceu em casa o Ceará por 4-2. Em mais um grande jogo entre as equipes, o São Paulo venceu o Fortaleza por 3-2 no Castelão. Flamengo e Atlético Goianiense ficaram no 1-1, com um incrível gol perdido pela equipe de Rogério Ceni no final do jogo. O Fluminense emendou a sua segunda derrota consecutiva, ainda não venceu no retorno e saiu do G6, 2-0 para o Palmeiras. Jogam hoje às 18 horas Coritiba e Bahia no Couto Pereira e Botafogo e Bragantino às 8 da noite no Newton Santos. Na tabela, o líder agora é outro. O Atlético Mineiro tem 38 pontos em 20 jogos. O Inter tem 36 em segundo lugar. São Paulo também 36, assim como o Flamengo, que agora aparece em quarto. O Palmeiras figura em quinto lugar com 34, mesmo número de pontos do Santos. Grêmio 33, Fluminense 32. Na briga voltada contra a parte de baixo, o Bahia tem 25, Sport também 25, assim como o Corinthians. O Fortaleza em 12º lugar tem 24, Ceará e Atlético Goianiense também 24.
O Vasco aparece agora em 15º com 22 pontos. O Atlético Paranaense também tem 22. No Z4, Coritiba 20, Bragantino 20, Botafogo 20 e Goiás 12 pontos feitos até aqui. A gente se encontra amanhã, terça-feira, com muito mais por aqui. E eu espero por você. Até lá, forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.